Olá, graça e a paz, amada igreja. Mais uma terça-feira na presença do nosso Deus, mais um culto de oração, louvado seja Deus. Anotem, dia 9 de agosto, estaremos retornando em nome de Jesus. Não esqueçam de dar o like, fazer a inscrição, né, para nós darmos continuidade ao trabalho. Por favor, você pode abrir sua Bíblia no livro Mateus, capítulo 24, versículos 3, a partir do 3. Amém? Que diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra. Pai, nós te pedimos a tua bênção, que essa palavra venha, Senhor, servir de exortação, a palavra de ensino, Deus, de edificação para a minha e para a vida de todos aqueles que estão me ouvindo. Bom, queridos, nós estamos aqui com essa palavra que os discípulos, eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta. Nós vimos aqui que foi uma pergunta bem objetiva, né? Eles disseram assim: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Essas coisas que os discípulos estão falando aqui é o que se refere ao versículo 2, que nós não lemos, quando Jesus diz assim, que não ficará pedra sobre pedra. E Jesus aqui se refere à destruição do templo de Jerusalém. Aí ele diz assim, a essas coisas, a pergunta: e que sinal, né? Então a outra pergunta: e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, em relação a essa segunda pergunta, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos, é que Jesus aqui dá uma resposta dizendo: olha, não se enganem, porque aí Jesus começa a dizer quais são os sinais. Primeiro ele diz: não se engane, porque virão muitos em meu nome, né, dizendo que eu sou o Cristo. E nós sabemos que sim, né? Literalmente tem uns que dizem que são Cristo. Aqui no Brasil nós temos o Henry, né? Não sei nem se ele é vivo ainda. Mas muitos enganando aos cristãos, né? Nós temos visto pessoas que vendem o evangelho. Eu vi um dia desse uma pessoa cobrando por oração, tantas horas de oração, de acordo com o tempo. Então, assim, essas coisas nós temos visto, né? Apostasia, perseguição aos cristãos, tudo isso nós temos visto. E Jesus continua falando: vocês vão ouvir de guerra, rumores de guerra, e aí lá na frente ele vai falar nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos, né? E ele fala: tudo isso são princípios de dores. Então, vamos dar um título a essa nossa pregação hoje: princípio das dores. E princípio das dores, nós podemos falar da mulher que vai dar à luz, que ela, antes de parir, ela sente dores, e aí é o sinal que o filho vai nascer. Então Jesus está dizendo: quando vocês começarem a sentir dores, essas dores, como dores de parto, né? É o princípio. E aí, sabe, amados, eu já ouvi pessoas, inclusive cristãs, desde que eu me converti que eu vejo falar sobre isso. As pessoas que não são cristãs dizem assim: a guerra sempre existiu, tempestade sempre existiu, terremotos sempre existiram, e tudo isso as pessoas vão dizer. E de fato sempre existiram. Agora, obviamente, que se nós formos fazer um estudo, nós vamos ver que tudo isso multiplicou. Não essa parte de terremotos, essas, como é que se diz, essas tempestades, a destruição da natureza, ela tem se multiplicado, né? Então isso é fato, estatística. Existe algo que também, quando Jesus fala aqui no versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados, eles vão matar vocês serão odiados por causa do meu nome. E nunca, em toda a história da humanidade, se perseguiu tanto cristãos como nos tempos de hoje. Eu vi
no famoso Google, nessas pesquisas, que 250 milhões cristãos foram perseguidos. E todo tipo de perseguição, né? Desde a morte, né, que é o mais grave, a torturas, proibição de culto, todo tipo de perseguição. Perseguição moral, de ordem financeira, e isso vem se agravando, segundo estatísticas, dados, esses últimos anos tem sido um crescimento grande. Então, nós temos visto todas essas coisas acontecendo. Mas nós não sabemos o dia que ele vai vir, né? Porque no versículo 36 do mesmo capítulo 24, Jesus fala assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, assim, ninguém sabe. E eu, particularmente, sabe, amados, eu gostaria muito, né? Que eu acredito que todo cristão, se Jesus voltasse agora e nós fôssemos, adeus pandemia, adeus problemas, vamos para os céus, louvado seja Deus. Mas não é por aí. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas o que eu quero falar nessa mensagem, na verdade, é claro, falar que nós estamos no princípio das dores, mas eu quero destacar 3 pontos aqui, 3 palavras que Jesus deixou, para que a gente possa embasar a nossa fé, para que a gente possa ficar mais fortalecido, para que a gente não tenha medo. Irmãos, essa mensagem não é mensagem de atemorizar, não é mensagem para ninguém ficar preocupado, até porque não devemos ter medo, não devemos ter essa preocupação. Nós devemos o quê? Fazer o que Jesus disse. E o que foi que ele disse? No versículo 4, quando ele respondeu aos discípulos, ele disse assim: tenham cuidado, para que ninguém vos engane. Então, primeiro, Jesus diz aqui: cuidado, vocês tenham cuidado, porque eles virão falsos profetas. Então, esse é um dos conselhos que o Senhor dá para mim e para você. Vamos ter cuidado. O segundo conselho, Jesus diz aqui no versículo 6, na última parte ele diz assim: fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus está dizendo: ei, ainda não é o fim. Agora vocês não se assustem com essa pandemia. É isso que Jesus está dizendo. Não se assustem. Ele falou aqui: fiquem atentos, observem. E quando Jesus manda a gente ficar atento, Jesus quer dizer o quê? Vigiem. Lembram-se que Jesus disse: olhem, vigiem, orem, né? Então, assim, vigiem. Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não se assustem. Então, o Senhor está dizendo para você: vigie, minha filha, vigie, meu filho, mas não se assuste, não tenha medo, porque tudo isso vai ser preciso acontecer. E a terceira mensagem que Jesus nos dá, se encontra no versículo 13 do capítulo 24, eu estou lendo em Mateus, que diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Aleluia. Né? Jesus fez duas orientações, 2 conselhos, e no final ele faz uma promessa: aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha que promessa maravilhosa. E quando eu leio essa promessa, eu me lembro do que o Senhor falou para a igreja. Lembram que quando João esteve em Pátimos, né, prisioneiro, que o Senhor apareceu a ele, entregou o livro, a revelação, o livro do Apocalipse, e entregou uma mensagem para as igrejas na Ásia, 7 igrejas, lembram, né? Pois bem, tem uma das igrejas que Jesus diz assim, a igreja em Éfeso, olha que coisa linda. Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, sei do seu esforço, da sua perseverança. Olha, essa igreja em Éfeso era uma igreja que se esforçava, que perseverava. Sei que você não suporta os maus e que você põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, quer dizer, aqueles que são mentirosos. Essa igreja testava, né? E você descobre que eles são mentirosos. Jesus continua dizendo: vocês têm paciência, são perseverantes, suportaram provas por causa do meu nome sem esmorecer. Né? Eles foram perseguidos, mas eles não desistiram
do nome do Senhor. Irmãos, isso é muito lindo se Jesus chegasse para mim e dissesse isso. Tudo isso. Valdir, eu sei isso e isso. Mas vejam bem, amados, é que a mensagem não termina aí. Jesus disse assim, tem um porém contra você o seguinte, tem um porém contra ti o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Ei, essa mensagem aqui, ela tem mexido o meu coração, porque nós sabemos que essa mensagem aqui foi para as igrejas da Ásia, 7 igrejas que existiram, mas espiritualmente o Senhor está tratando com a igreja dos dias atuais. Nós precisamos, porque se Jesus falou para aquelas igrejas, ele é o mesmo ontem e eternamente, ele irá falar também isso para nós. Também vai dizer, olha, Valdira, olha Maria, olha José, olha, né? Olha Elian. Ele vai dizer, com essas tuas obras, conheço o esforço, a perseverança, conhece tudo, mas eu tenho, porém, contra você, e, por favor, esses nomes que eu citei, nada, apenas citando os nomes, né? Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. E quando o Senhor diz isso aqui, ele diz assim, Jesus, ele aponta o erro, ele aponta a falha e ele dá a solução. Sabe o que ele diz? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se. Arrependa-se. Então, Jesus está dizendo, cadê aquele amor que você tinha? Cadê aquele amor que você tinha de pregar a palavra? Cadê aquele amor que você tinha de ler de me buscar? Cadê aquele amor que você tinha em orar? Cadê aquele amor que você tinha de ir à igreja? Cadê aquele amor que você tinha de visitar? Cadê aquele amor que você tinha? Como o salmista Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cadê aquele amor? O Senhor está perguntando para mim, o Senhor está perguntando para você. Sabe, amados, e o Senhor diz assim, lembre-se de onde você caiu. Então, esse é um momento certo, não existe um momento mais preciso, mais certo de que nós pararmos e dizermos assim, meu Deus, onde foi que eu parei? Por que eu estou sem ânimo? Por que eu estou sem força? Por que eu estou sem vontade? Eu não quero ir para a igreja. Eu não quero, amados, eu não quero, quando está tão bom esse culto online, eu nem vou mais para a igreja. Sabe, pode ser que você esteja até pensando isso. Mas Jesus está dizendo assim, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Aleluia. Todo mundo se lembra quando se converteu, a alegria, o amor, a vontade que a gente tinha de sair falando de Jesus, de abraçando, de orando por todo mundo. Tudo a gente queria fazer, lembram? Jesus está dizendo, voltem à prática das primeiras obras. E ele ainda diz mais, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro. Ou seja, tirarei a sua unção, tirarei a sua salvação. Oh, Deus, isso é muito duro, sabe, irmãos? Mas ele continua falando, no versículo 7, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, amados, esse Espírito do coração, é o Espírito, a nossa alma, nós precisamos ouvir. E ele continua dizendo, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, isso aqui tem a ver com o que nós lemos em Mateus 24, 13, que ele diz assim, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. A mesma mensagem que o Senhor diz à igreja em Éfeso, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Essa mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje, não é uma mensagem de causar medo. Não, é uma mensagem de reflexão. Que nós possamos não estar preocupados se o dia 24, dia 25, dia 1º, não. Isso não cabe a nós, só ao Pai. Só ao Pai. Nem os anjos sabem, só ao Pai. Mas que nós estejamos preparados para quando Ele disser assim, ei filho, ei filha, venha. Nós estejamos prontos. Sabe, que quando Ele nos chamar, Ele possa dizer, você pratica as primeiras obras, desde que você se converteu, que você pratica as primeiras obras. Porque, sabe, amados, tiveram 2 igrejas aqui, né? A igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia, que não receberam exortação do Senhor. Que nós sejamos como essas 2 igrejas, que não sofreram perseguição.
mesmo em meio à luta, à tribulação, à dificuldade, à pandemia, à falta de dinheiro, à falta de saúde, sabe? Aqui eles não, como é que se diz? Abriram mão, né? Então, que possamos ser como essa igreja, como essas igrejas, a igreja em Filadélfia, que foi aprovada, que nós estejamos prontos, vigiando, orando, crendo que Jesus vai voltar. Se é agora, se é daqui a 1000 anos, 100 anos, 1000 anos, Jesus vai voltar. Estejamos prontos para o chamado dele, a qualquer momento. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, renove as nossas forças e que o Espírito Santo nos ajude a voltarmos às primeiras obras. Se você está, meu irmão, nesse padrão, amém. Mas se você não está, repense e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, para que possamos atender ao vinde do Senhor. Aleluia. Grande abraço. Fica na paz de Deus.